E aí já era no dia 20 de dezembro, terceiro jogo, Palmeiras, mandante, jogo no Palestra. 30 mil no Palestra. Você vê a diferença de interesse de um jogo para outro? 30 mil. E o Palmeiras sai na frente. Demora para fazer o gol, viu? O primeiro gol sai aos 36. Só que no que abre a porteira entra o caminhão, né? Arce faz aos 36 de pênalti. Um minuto depois, Magrão, volante, faz o segundo. E aos 45, Tuta faz o terceiro e o Palmeiras desce para o vestiário com 3-0. No jogo decisivo, no jogo desempate. Diz a lenda que os caras estouraram champanhe no vestiário no intervalo. É mentira. É uma lenda isso. É uma lenda porque é aquela coisa de um conselheiro quis contar uma história exagerada, né? Tipo, sabe o conselheiro que tá cornetando? Ah, o que os caras fizeram no intervalo? Abriram uma garrafa de champanhe. Aí um ouve e já fala que teve sim uma garrafa de champanhe. Não teve nada. Vocês acham que ia permitir que abrisse uma garrafa de champanhe no intervalo? É claro que não. Que pode ter havido ali uma descontração. O terceiro gol saiu aos 45. Né? Então os caras descem pro vestiário ainda comemorando o gol. Claro que deve ter tido um desligamento ali, né? Mas não teve nada de champanhe, né? E o Tuta levou a culpa. Tuta que foi um dos grandes responsáveis do Palmeiras ter chegado onde chegou. Ele chegou metendo um monte de gol. E o Palmeiras volta do intervalo. O Vasco faz 2 gols de pênalti com o Romário, um aos 14 e um aos 24, roubado. 3-2. Tudo bem. O empate era nosso, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, o empate era nosso. O Juninho faz o terceiro aos 40. Você fala, meu Deus do céu. E o Romário faz aos 48 do segundo tempo. Quarto gol do Vasco. Por quê? Porque aí os caras do Palmeiras encheram a fralda, né? Na hora que tomaram o terceiro. Mas foi roubado. Porque esses pênaltis que teve pro Vasco não foi. Então o Palmeiras perde o título roubado. Mas não dá nem vontade de reclamar. Roubalheira. Tamanha enchida na fralda. Que o time inteiro deu quando tomou o terceiro gol, né? Obrigado pro Priolato, que disse que vai ter que ver o videotape, né? Videotape é dos antigos, né? Pelo menos fez um superchat, né, Priolato? É isso aí, precisamos contar com o apoio dos amigos. E o Palmeiras acaba então perdendo o título da Mercosul e uma grande ducha de realidade vem na nossa cara. Aquela camisa que ganhava título quase sozinha, até o Rio-São Paulo, até a Copa dos Campeões, emperrou. Não tinha mais Parmalat escrito na camisa. Aliás, acho que ainda tinha, né? Por contrato só, mas não tinha mais a cogestão da Parmalat. A gente estava nas mãos do Mustafa Contursi. Aquele monte de jogador ruim que chegou era o que tinha. Tinha sobrado o Arce e o Zinho, e só. O resto tinha ido tudo embora. E o Marcos, né? Os Marcos eram nossos. O resto tinha ido tudo embora. E você não sabia o que esperar de 2001. O Marco Aurélio, com esse papelão no final do ano, foi quando a gente começou realmente a cair a ficha de que tinha alguma coisa errada acontecendo, que a gente tinha passado 16 anos numa penúria desgraçada, que a gente tinha reencontrado o caminho de ser Palmeiras de novo, mas parece que a gente tinha perdido a mão. Então o Réveillon de 2001 para 2002 foi... de 2000 para 2001 foi absurdamente tenso. A virada do século foi absurdamente tensa. Não foi pelo bug do milênio.
A virada do século. O século terminou 31 de dezembro de 2000, né? A virada do século realmente ela foi terrível em termos de perspectiva. Então aquela coisa de virar o ano com o Réveillon com a camisa branca do Palmeiras, né? Vamos lá, vamos virar o ano com a camisa branca do Palmeiras, mas pela primeira vez em muito tempo sem confiança que, puta, esse ano vamos ganhar um monte, como tinham sido todos os Réveillons desde 93. A gente entrava o ano com muita confiança. Aquele a gente falava. Mal sabíamos o que estava nos reservando, não 2001, mas 2002. 2002 foi só consequência natural dessa virada no processo, nesse encerramento do ciclo, que foi a passagem da Parmalat pelo Palmeiras, dos executivos, da gestão da Parmalat, não só do dinheiro, mas a gestão da Parmalat. Quando a gestão volta para as mãos do Mustafa, a casa cai e o Palmeiras literalmente cai. Mas isso a gente vai comentar na quinta-feira. O Yanagi está perguntando se não ficou o Alex. Não, o Alex sai. O Alex ele sai do Palmeiras. Ele, não sei se ele vai para o Parma, se ele vai para o Flamengo, ou os dois. E ele volta depois para o Palmeiras, para uma outra passagem dele, já aquela que ele faz o golaço contra o São Paulo em 2002. Mas o ano de 2001, o segundo semestre de 2000 e o ano de 2001 ele passa fora do Palmeiras.